Isso é uma curiosidade minha. Se nessa época, se já tinha algumas marcas que trabalhavam, né, inclusive com a Sim, moda para já gestante. existiam, só que, por exemplo, uma falava assim, roupa para grávida e gordinha. Hum. Qual será o tema do nosso programa de hoje? Atenção, todas as gestantes. Um armário inteligente para gestante. Eu sei que esse tema interessa muitas mulheres aqui que apresentam dificuldades nesta fase tão especial da vida. Pouca gente entende tanto de roupas para gestante como a nossa convidada de hoje, a designer Daniela Bentes Lobo. Dani, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Dani, por que Zazu? Eu vou contar assim um pouquinho rapidinho para vocês entenderem a minha trajetória. Eu sou carioca, já tenho 56 anos. Acho que às vezes é bom falar isso porque eu me formei no colégio numa época que não tinha faculdade de moda, né? E eu queria muito fazer moda, sempre quis desde garota. E aí eu fui e procurei alguma formação que tivesse a ver com criatividade. Então, eu sou formada em desenho industrial com ênfase em comunicação visual pela PUC do Rio de Janeiro. Tá. Mas sempre com aquela vontade de fazer alguma coisa ligada à moda. Fui trabalhar com publicidade, escritório de designer, e quando começou a aparecer, na década de 90, os primeiros cursos voltados para a área de moda, eu fui fazer. Fiz profissionalizante no Senai CETIC, eu fiz um curso do Núcleo de Moda da Faculdade Cândido Mendes de São Paulo e acabei que consegui meu primeiro emprego numa fábrica de jeans, porque eu precisava entender como é que era o processo de fabricar uma roupa, né? E para fabricar um jeans ou um blazer, ou uma saia ou uma blusa, o processo é o mesmo. Então eu precisava aprender, queria realmente conhecer esse mundo, que é o mundo da moda, e sempre quis ser estilista. Isso é uma curiosidade minha. Se nessa época, se já tinha algumas marcas que trabalhavam, né, inclusive com a Sim, moda para já gestante. existiam, só que, por exemplo, uma falava assim, roupa para grávida e gordinha. Então, assim, aquela mulher que não é gordinha, ela não vai querer comprar numa marca que já tem esse slogan, né? Sim. Nada contra as gordinhas, assim, a gente tem mulheres com todos os tipos de biotipo e de Exato. corpos, e todas elas precisam estar se vestindo bem, grávida ou não, né? Exato, exato. Não tem essa de, fiquei grávida, agora eu vou usar roupa larga, ou roupa sem forma, ou vou procurar moda para gordinha, ou comprar tamanhos muito maiores. E era isso meio que o mercado oferecia naquela As época. opções eram essas, então. Então, se ou você então- for gestante, vai na loja. Ou então, assim, o que tinha também, o que o mercado oferecia, eu não achava que era o meu estilo. Eu não fui uma mãe muito nova, eu engravidei do meu primeiro filho, eu tive ele com 33 anos. Tá. Até para aquela época, eu fui meio uma gestante tardia. Olha né? só. Hoje em dia, 33 é novíssima, né? Novíssimo, o pessoal tá pensando. Mas as minhas amigas todas tiveram filho com 28, 29, 30 anos, entendeu? Então eu já estava meio tipo, será que a Daniela não vai querer ter filho? Daí começa, exato. Começa, né? Mas eu também casei, e aí me mudei para São Paulo, e aí sempre, né? Questão da adaptação, mudança de vida. Uma cidade nova, sem família junto e tudo. E aí, realmente, quando eu comecei a ver o mercado e tudo, eu falei, olha que nicho importante que existe aí e que não está sendo bem explorado. Olha só que bacana. Mãe, mulher, empreendedora, realmente é enxergar oportunidades, né? Transformar o limão em limonada. Então, Sim. formada, design, estilista, e aí ela sentiu na necessidade dela e visualizou algo que ainda não estava ok com o que você procurava. Eu não me identificava, por exemplo, eu fui numa marca até que tinha umas coisas mais a ver comigo, mas, por exemplo, não tinha calça jeans. Eu falava, por que a grávida não pode usar uma calça jeans? Né? E eu tinha também uma amiga carioca também, que também estava morando aqui em São Paulo e que tinha acabado também de ter filho, e ela
também queria montar um negócio e nós duas juntos nos unimos. Depois ela acabou que saiu da sociedade, que ela realmente queria ser mãe, ela teve 4 filhos. E ela não estava conseguindo conciliar as duas coisas. Mas no início era muito a minha necessidade e a necessidade dela também. E a gente construiu as Zazu juntas. E um parênteses aqui, eu vou contar para vocês. Muita gente me pergunta o que significa o nome Zazu. Exato, isso aí é uma pergunta que com certeza a Aline Fernandes aqui, eu já estava me preparando aqui. Por que esse nome? Então, a primeira loja, ela ficou localizada na Atílio Inocente, na Vila Olímpia. E a gente tinha vizinha, estava abrindo empresa, CNPJ, aquelas coisas todas, reformando o ponto, a casa. E a gente precisava ter um nome, fantasia. Sim. E todos os nomes que a gente mandava para o INPI, eles já eram registrados. Naquela época. Naquela época. E aí, nosso quarteirão tinha livraria francesa e tinha um café. Então, sempre quando a gente estava lá visitando a obra e tudo, a gente ia para a livraria francesa e começamos a pegar livros lá, dicionários, e falar assim, gente, a gente precisa conseguir um nome. Porque, na verdade, o que acontece? A gente tinha uma vontade de ter o nome de Fitir Mamã. Só que ninguém fala Fitir Mamã. Todo mundo fala, é da Futura. Aí eu falo, a gente não vai pegar esse nome. Não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo o nome da loja Fitir Mamã, que a gente queria, né? Uma futura mamãe. E aí a gente pegou o dicionário francês e a gente começou lá. Aí a gente mandava lá... Por que francês? Porque era a livraria francesa do nosso lado. Olha só, gente, literalmente aproveitar as oportunidades que estão ali, né? Por que francês? Porque a livraria que estava lá... Ao lado tinha um café, a gente, durante a obra, às vezes a gente ia esperar um fornecedor, ia para o café e, bom, vamos começar a pegar livro aqui, vamos começar a olhar. E aí a gente olhava lá, A, B, sim, todos os nomes, juro. Não é fácil para você que pensa em ter o seu próprio negócio, não é fácil... bolar um nome para a empresa, porque é algo que você pensa assim, coloquei esse nome, agora eu vou ter que seguir, porque você vai investindo na empresa, você não vai ficar mudando de nome toda hora. Não, né? E você tem que registrar o nome, é muito importante registrar a sua marca, né? E aí eu já estava assim, a gente já estava desesperada, porque já estava chegando no final do dicionário e nada que a gente gostava. Verdade, eu tô aqui pensando no final do dicionário mesmo. E aí quando chegou no Z... A gente viu Zazu. Amém! Aí a gente viu o significado. E aí isso que acho que foi que pegou e que realmente a gente falou, não, esse tem que ser nosso. Zazu significa um grupo de jovens contra a cultura do final da Segunda Guerra Mundial. Então, eles se vestiam de maneira diferente, eles cortavam o cabelo de maneira diferente, eles começaram com umas músicas diferentes na França. Então, eles estavam vindo toda com uma proposta nova. Olha só. E qual era a nossa ideia? Era a gente vir com uma proposta nova para a moda gestante. Exato. Então, a gente achou que essa correlação ficou interessante. Fico muito. E aí, graças a Deus, o nome estava disponível e a gente pôde registrar os Zazu. E o nome é esse. E, na época, muito engraçado, que tinha aquela loja super famosa chamada Daslu. E as pessoas achavam que a gente tinha colocado Zazu porque... soava parecido. Exato. E a gente falava, não, a gente admira a marca, enfim, mas não tem nada a ver. Zazu, aí, por isso que eu acho legal também contar essa história, né? Porque algumas tem uma história, né? Não foi um nome assim inventado do nada. Exato, e muito, né, uma observação muito boa, né? Mudança, né? Exatamente o propósito que você tinha em lançar a sua marca, né? E todas as necessidades que as mulheres... E como eu já vinha da área de moda, então eu comecei a chamar os fornecedores que me atendiam com moda feminina e falar da minha ideia. Vários embarcaram e acharam a ideia super legal, e vários falaram assim, isso não vai dar certo. Você tá doida? Mulheres, mais uma vez, como eu gosto de ouvir isso, sabe? Porque a Aline Fernandes aqui com a Home Baby Assessoria passou... com isso também. Mas você vai empreender com o quê? Curso para gestante? Atendimento domiciliar? Sim. Então, nada como você, Dani, identificar qual é o seu propósito, acreditar, né? Confiar em Deus, ter aquele propósito ali, porque muitas pessoas no meio do caminho, não sei se você está se identificando, vão falar que você é louca,
que não faz sentido nenhum. Então, se não é você acreditar em você mesmo, em primeiro lugar, falar assim, não, eu vou aqui, eu vou seguir, independente do que aconteça, eu estou confiante, é isso que faz a diferença. Eu tive muitas pessoas que me apoiaram, meu marido, minha família, minha mãe, mas eu tive muita gente que, tipo assim, nem escutava o que eu tinha para falar, tipo assim, não vou ficar escutando A gestante. dar ideia, ficar escutando essa ideia aí de não vai dar certo. Isso você estava gestante. Não, eu já tinha ganhado o Pedro. Já tinha o Pedro ganhado o primeiro nasceu, filho. eu entrei em licença maternidade. E na licença maternidade eu já falei, não quero voltar mais para trabalhar, até porque eu não tinha família, gente. Eu tô, né, uma carioca morando em São Paulo, sem família. Então eu falava assim, não, acho que eu tenho que empreender, porque assim, eu não que eu vá trabalhar menos do que eu trabalho hoje em dia, mas porque empreendedor não é sinônimo de trabalhar pouco. Não, né? não. Você consegue fazer a gestão do seu tempo, mas... Mas eu queria justamente isso, poder na hora que eu precisasse, eu literalmente pegar a minha bolsa e sair sem ter que dar satisfação a ninguém. Exato. Então, era também uma vontade minha. Até com o filho pequeno, você sabe como é que é, né? Sim. Acontece alguma coisa, você tem que largar tudo e acudir. Uhum. E, inclusive, eu coloquei ele numa escola bem pertinho da loja, que eu pudesse estar lá, né, por uma comemoração ou por enfim, ficou doente, levou um tombo, enfim, né, tudo pode acontecer, né? Exato. E foi ótimo, porque eu estava ali na loja, ele estava na escola, ele estudava de manhã, então eu já saía de manhã, já deixava ele na escola, já ia para a loja, na hora do almoço eu pegava ele, ia para casa, deixava ele em casa e voltava. E aí, em 2004, eu engravidei do meu segundo filho. E aí foi muito bom, porque eu já estava com a loja montada. Olha só que legal. E aí eu já fiz vários modelos no meu corpo e tudo. E já foi uma segunda etapa da loja, foi muito bom, né, para você realmente sentir, não, eu quero usar isso. Então, e a gente escutou muito nossa cliente, né? Sim. A nossa gerente, a Jéssica, ela está com a gente desde o início da loja. Então, Olha só que legal. ela também é uma pessoa que ela escuta, ela vê a demanda, a gente escuta o que a cliente está buscando, precisando. E a Zazu cresceu muito nesse sentido, porque logo quando a gente começou a loja, inclusive o início se chamava Zazu por mamãe e bebê. A gente, no fundo da loja, tinha uma parte para bebê. Tá. A gente tinha o enxovalzinho, e até 2 anos. E até porque eu, mãe de menino, eu tinha muita dificuldade de comprar roupa para menino. Ah, mas eu também tenho, viu? Porque você chega em algum local e fala assim, tem roupa para menino? Tem. Tênis, tudo. Ó, vai passar aqui esse corredor, vai lá no fundo da loja. Você entra numa loja de... Hoje eu acho que até melhorou um pouco. Não, melhorou mais. Mas, assim, 80% da loja era menina, 20% menino. Então, a gente fez uma parte da loja, no fundo, indo para o provador, um enxovalzinho, e as coisas que a gente teve necessidade quando a gente engravidou, eu e a minha sócia. E a gente estava naquela fase com um bebê pequeno, com, né, os filhos. Então, era uma coisa também que a gente gostava muito, né? Só que eu vou falar para você, a mãe entrava na loja, ela só queria saber dela, porque ela realmente falava para a gente, nossa, alguém que está pensando na gente, né? Porque quando a mulher fica grávida, você já foi gestante, você sabe, tudo passa a ser o bebê. Exato, com certeza. Qual é o sexo? Qual é o nome? O quarto do bebê. Tudo do bebê. Quando é que vai nascer? Se está tudo bem? Quantas semanas você está? O marido passa a olhar a mulher como mãe. E é um mundo novo que se abre para essa mulher, né? Não só das transformações do corpo dela, né? De toda essa jornada que ela vai ter pela frente, que a primeira gestação a gente não sabe nada, e um mundo materno infantil todo ali que se abre, né? Do tudo que você vai precisar. Eu vou comprar uma babá eletrônica, qual babá? Qual o carrinho? Qual a chupeta? Eu vou usar chupeta, não vou usar chupeta? Mamadeira? Eu vou comprar bomba para tirar leite? É assim, essa mulher é bombardeada por um monte de informação. Exato. Hoje em dia, então,
nem se fala, né? Hoje... E uma mulher que não é da área do cuidado materno-infantil, né? Que trabalhava com arquiteta, advogada, e aí vem todas essas informações que ela fala assim, gente, nem para me formar, para ser o que eu sou hoje, na questão profissional, foi tão difícil quanto lidar com esse bombardeio todo. Fiquei gestante, tantas informações, tantos palpites, que é difícil administrar. Às vezes né? você tem até pessoas na família que já tiveram bebê e vão lhe dar uma ajuda, mas tem aquelas pessoas, como você falou, que dão um monte de palpite. Uhum. Eu aconselho sempre vocês escutarem, primeiro, o seu médico e, segundo, o seu coração. E eu falo, você não vai mudar o seu estilo porque você está gestante. Uhum. Você não vai mudar. Você vai continuar com os seus mesmos gostos, com os mesmos desejos que você tem, com as mesmas peças que são importantes para o seu dia a dia. E você vai entrar dentro da coleção da Zazu e você vai pegar peças que têm a ver com o seu estilo, com o seu lifestyle, né? Sim. Eu não vou impor uma moda gestante e falar assim, não, a partir de que você ficou grávida, você precisa usar isso. Não. Às vezes ela não gosta, né? Não tem nada a ver Não tem nada a ver com ela. Exato, a gente vai indicar peças, a gente vai mostrar. Essa primeira grávida, a grávida de primeira gestação, é uma grávida muito... Ansiosa? Não, ela é preconceituosa com a moda gestante. Ela acha que a moda gestante é cafona, ela acha que a moda gestante não é bonita, ela é feia. Então, a gente precisa quebrar essas objeções. E ela também acha, Aline, que a barriga dela não vai ficar enorme, que ela que o quadril dela não vai alargar, que esse corpo é que capaz de o tantas seio dela mudanças não assim. vai crescer. Não, imagina. E não é assim, né? Logicamente que cada corpo é um corpo, cada transformação acontece em cada mulher, mas tem... Vamos lá, você que já ficou gestante. Primeira parte do seu corpo que você sentiu quando você ficou grávida. Ai, gente, quadril? Será? Não, seio. Exato, é verdade. Fiquei super poderosa. O seio já logo sobe um tamanho. Você às vezes nem descobriu verdade. que você está grávida. Verdade. E você fala, gente, meu sutiã já está começando a ficar apertado. Blusa de botão já está começando a abrir na frente. Às vezes você nem descobriu que está grávida e você já está começando a ter transformações no seu corpo. Depois, o ventre, lógico, né? E aquele início, o primeiro trimestre, grávida, a primeira gestação, que a barriga demora mais para aparecer, as pessoas já começam a olhar e falam assim, tá meio gordinha, tá meio fora de forma. Às vezes você não quer falar que você está grávida ainda, né, no início, mas as pessoas já te olham, já te acham meio diferente. Você está diferente. Você está um pouco diferente, está engordando, o que está acontecendo? Né? Não, você está ficando gestante. Você está gerindo uma criança. E aí tem um quadril, que também alarga, e as pessoas falam assim, por que eu estou ficando inchada? Por que eu estou ficando cadeiruda? Gente, o corpo humano é uma máquina assim fantástica. Exato. Por que seu quadril alarga? E por que você fica mais inchada? Tudo pensando no parto normal. Quer dizer, vai abrir o quadril para poder passar o bebê. Exato. A Por que você preparando. fica inchada? Por quê? Porque se você não tiver com seus músculos todos banhados com água durante o parto, você pode ter vários problemas de estiramento, problema muscular. Exato. Então, por isso que você, no final, fica mais inchada. Porque tem toda essa transformação, né? Tem a transformação do ventre, que vai crescer, obviamente, por causa do crescimento do bebê, da placenta. Muitas mulheres ficam muito enjoadas no primeiro trimestre. Eu fiquei muito enjoada. Depois passa. Tem uma fase que você tem vontade de comer por 2, por 3 quase. Principalmente as mulheres que são muito magras ou aquelas mulheres que fazem muito regime, muita restrição alimentar. Ela vai... Porque o corpo demanda, né? Porque o bebê ali ele vai sugar tudo da mãe, o ferro da mãe, o cálcio da mãe, a gordura da mãe, os nutrientes. Então, essa mulher também precisa se alimentar bem, né? Isso é uma coisa muito importante. Sim. E ela tem que cuidar da saúde dela e que vai estar cuidando da saúde do bebê. Então, a gente vê que essa mulher ela recebe muitas informações, muitas transformações. E ainda tem aquela coisa, abre o armário e fala assim, gente, nada mais me cabe.